Nós vamos falar sobre Jesus atrair as multidões. Estamos aqui numa série do Evangelho de Marcos. Esse é o nosso décimo sermão aqui. Estamos iniciando ainda o capítulo 3, dentro do Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 3, dos versos de 7 a 12. Depois você pode ficar com a sua Bíblia aberta ali para acompanhar também a exposição do texto. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças por mais esse domingo, Senhor, que nós podemos, como igreja, estar aqui reunidos diante de Ti, Senhor, para prestar culto a Ti, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento que o Senhor possa falar conosco, Senhor, com a sua igreja, por meio da sua palavra que vai ser aqui pregada. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos e aplica, Senhor, as verdades da tua palavra ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão. Que o teu Espírito, Senhor, que aqui está, que ele leve, Senhor, a palavra aonde nós não temos poder para levar, Senhor. Nós podemos levar a palavra apenas aos ouvidos do teu povo, Senhor, mas o teu Espírito, Senhor, ele é poderoso para fazer com que essa palavra chegue ao coração e traga, Senhor, verdadeira transformação na vida do teu povo e da tua igreja, Senhor. E é isso que nós pedimos que o Senhor faça aqui nessa noite, que o nome de Jesus ele possa ser aqui glorificado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar aí, irmão. Nós estamos aqui aos domingos, caminhando, pouco a pouco, dentro do Evangelho de Marcos, aprendendo algumas lições bem importantes para as nossas vidas, né? O Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação. Então Jesus ele está sempre se movendo, sempre se movimentando dentro do Evangelho de Marcos. E no texto que nós lemos hoje não é diferente, né? Semana passada nós vimos ali a respeito de Jesus ele curar o homem da mão ressequida dentro da sinagoga e de os fariseus ali endurecerem o coração a respeito daquilo que Jesus estava fazendo, eles saírem, se juntarem aos herodianos para planejar ali a morte de Jesus. Então a pregação de Jesus, os milagres de Jesus, o que Jesus faz na sinagoga ali, causa dois efeitos diferentes. O homem da mão ressequida ele é ali curado e ele sai dali grato por conta da cura, mas os fariseus eles saem endurecidos e eles saem para planejar a morte de Cristo. E nós vimos ali que o evangelho sempre causa esse tipo de reação. No evangelho nunca há neutralidade. O evangelho a uns amolece, a outros endurece. A uns ele traz transformação, a outros ele traz ainda mais dureza de coração. Então nós vimos isso no domingo passado, esse constante conflito ali entre Jesus e os fariseus, que começa lá no capítulo 2, do verso 1, e vai lá no capítulo 3, dos versos 1 a 6, vai se prolongando e crescendo a oposição ali dos fariseus para com Jesus. E o que chama a atenção aqui é que ao mesmo tempo em que os fariseus, os religiosos, eles se afastavam de Jesus, algo completamente diferente acontecia a respeito do povo. Então os fariseus, eles vinham à sinagoga, ouviam os ensinos de Jesus, viam os seus milagres, eles se endureciam e se afastavam. E ao mesmo tempo, a multidão, ela se aproximava de Jesus. É notório, né? Se nós lemos os evangelhos, nós já observamos que Jesus estava sempre rodeado pelas multidões. As multidões sempre estavam em torno de Jesus. Jesus ele atraía as multidões para si. As multidões estavam sempre em torno dele. Os líderes religiosos se afastavam. O povo e as multidões se aproximavam.
E no texto que nós lemos aqui, nós vamos ver isso um pouquinho melhor dentro da exposição, mas nós vamos ver aqui que pessoas de todas as regiões, elas se dirigem para onde Jesus está. Pessoas de todos os lados, elas vão até Jesus. Uma grande multidão, o texto diz no verso 7 ali que essas pessoas eram uma grande multidão e elas seguiam a Cristo. Pessoas vindas de todos os lados. Homens e mulheres percorriam grandes distâncias para estar diante de Jesus, para encontrar a Cristo. A pergunta que fica para nós aqui, irmãos, dentro do que nós temos visto dentro do Evangelho de Marcos, é o porquê os fariseus se afastam de Jesus e o porquê as multidões se aproximam de Jesus. Por que as multidões vêm a Ele? Porque pessoas vinham de todos os lados para estar com Jesus, para ter um encontro pessoal com Ele. Porque pessoas vinham de todas as direções. Porque as multidões, em específico aqui, que é o alvo do nosso sermão hoje, porque as multidões vinham à procura de Cristo. É isso que nós vamos ver aqui. Marcos, ele nos mostra aqui, dentro do texto que nós lemos, 3 motivos que nos fazem entender o porquê as multidões respondiam a Jesus de maneira diferente dos religiosos. Porque a resposta delas era diferente da dos escribas, fariseus, herodianos e religiosos. Por que as multidões respondiam de maneira diferente? Vejamos aqui no texto 3 motivos que atraíam as multidões a Jesus. Por que as multidões vinham? Porque as multidões eram atraídas a Cristo, em primeiro lugar. As multidões eram atraídas a Jesus por conta da fama do nome de Jesus. O nome de Jesus, a partir do início do seu ministério, ele vai ganhando notoriedade. Jesus, ele vai sendo feito famoso, o seu nome vai sendo conhecido. As pessoas vão conhecendo quem Jesus é, o que Jesus faz, os seus ensinos, a sua autoridade. Porque as multidões vinham a ele. Porque as multidões eram atraídas a Cristo, por conta da fama do seu nome. Ao registrar essa grande movimentação ao redor de Jesus, Marcos não está simplesmente informando de onde aquelas pessoas vieram. Marcos está aqui mostrando que elas estavam sendo atraídas por Cristo. Elas estavam sendo atraídas pela pessoa de Jesus. Elas estavam sendo atraídas a ele porque haviam ouvido falar das coisas que ele fazia. Jesus já era famoso ali naquele contexto da Galileia, de Cafarnaum. Ele já era conhecido. A sua fama percorria as circunvizinhanças. As pessoas sabiam quem ele era. As pessoas vinham até ele porque haviam ouvido falar do que ele fazia. Há 3 coisas aqui, 3 atitudes das multidões que elas chamam a atenção. Elas vinham porque eram atraídas. Mas há 3 atitudes delas que chamam a atenção. A primeira, as multidões que eram atraídas, elas vêm de todas as regiões. Veja o que o texto diz nos versos 7 e 8. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. As pessoas vinham de todos os lados. Elas vinham de todas as direções. Elas vinham de todas as regiões. Jesus havia se retirado para o mar. Jesus está aqui numa tentativa de sair um pouco ali do embate com os fariseus. Então ele se retira. Ele sai do meio do problema onde ele estava e se retira para escapar da importunação das autoridades religiosas. Quando Jesus se retira, Marcos nos mostra que uma multidão segue ele. Uma multidão vai atrás dele. E o que chama a atenção aqui nessa multidão, irmãos, é que existe aqui uma extensa lista de regiões mencionadas. Marcos aqui ele relata uma extensa lista de diversas regiões, de pessoas que estavam vindo de todos os lados. Quando Marcos está falando aqui dessas cidades, não eram Novo Hamburgo, Estância Velha e Voti. Não, eram lugares distantes. Eram lugares que as pessoas caminhavam muito tempo. Lembrando o contexto, não havia carro, não havia avião, não havia Uber, não havia meio de locomoção, eram animais ou se vinha a pé. As pessoas vinham de todas as regiões. Não é comum encontrarmos uma descrição geográfica tão ampla aqui no Evangelho de Marcos. Observe. Marcos diz que as pessoas vinham da Galileia. A Galileia se encontrava no norte. Marcos diz que as pessoas vinham da Judéia e de Jerusalém. Judéia e Jerusalém eram no sul, era do lado oposto. Marcos diz que as pessoas vinham da Idumeia. A Idumeia era no extremo sul.
Uma pessoa para vir da Idumeia até onde Cristo estava, ela tinha que andar cerca de 190 quilômetros, sem carro, sem meio de locomoção. Elas vinham da Idumeia. Marcos diz que elas vinham além do Jordão, ou seja, do leste. Marcos diz que elas vinham de Tiro e de Sidom, que era o noroeste. Uma pessoa para vir de Tiro e Sidom até onde Jesus estava, ela precisava andar cerca de 80 quilômetros. As pessoas, elas percorriam longas distâncias. Elas eram atraídas a Jesus. Para que você entenda aqui um pouquinho, a Galileia e a Judéia eram territórios principalmente judeus, habitados por judeus. A Idumeia e as regiões além do Jordão eram regiões mistas. Então ali habitavam judeus e gentios, pessoas que serviam a Deus e pessoas que não serviam a Deus. Quando Marcos fala de Tiro e Sidom eram regiões que em sua maioria habitavam pessoas gentias, pagãos, que não conheciam a Cristo. Marcos diz que as pessoas vinham de todos esses lugares. Elas eram atraídas por Jesus. Marcos está aqui mostrando que a influência de Jesus ela não poderia ser confinada a Cafarnaum ou a Galileia. A fama dele se espalhou, a fama de Jesus cresceu, a sua fama já havia ultrapassado as fronteiras, as barreiras culturais e até mesmo as barreiras étnicas. Observe que Mateus 28, dos versos 18 a 20, é onde há a grande comissão, aonde Jesus envia os discípulos dizendo que eles deveriam pregar a todas as nações. O que está acontecendo aqui é apenas uma amostra daquilo que aconteceria na grande comissão. Aqui já há um prenúncio, irmãos, do alcance universal do Evangelho. O Evangelho não estava restrito a Jerusalém, não estava restrito a Galileia. O Evangelho, ele possui alcance universal. Jesus, meus irmãos, ele não veio apenas para salvar um grupo específico de pessoas. Ele não veio apenas para salvar uma classe de pessoas. Seu reino é grande demais para ser limitado pelas fronteiras humanas. Quando nós olhamos para Apocalipse, e os anjos estão lá perguntando quem pode abrir o livro, e eles não acham ninguém digno de abrir o livro, então eles encontram o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostram. Quando Jesus ele toma o livro e vai abrir o livro, vai tirar os selos, quebrar os selos dos livros. Preste atenção que Apocalipse 5, versos 9 e 10 diz, a respeito dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos, quando eles cantam, diz assim, e cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Os 4 seres viventes e os 24 anciões, eles dizem que Jesus, com o seu sangue, ele comprou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Pessoas de diferentes regiões, de diferentes línguas, de diferentes etnias, estão sendo atraídas a Cristo. Irmãos, nós não podemos usar as doutrinas da graça de forma equivocada. Aquelas pessoas estavam sendo atraídas a Jesus. Muitas vezes nós olhamos para as doutrinas da graça, nós olhamos para elas de maneira equivocada, nós pensamos, Deus ele morreu para salvar um determinado número de pessoas, de tribo, língua, povo e nação. Então, de qualquer maneira, essas pessoas virão. Eu não preciso pregar, não preciso falar. Elas virão de alguma maneira. O que nós muitas vezes esquecemos é que há muitas pessoas que ainda estão longe. Há muitas pessoas que desconhecem o Evangelho. Há muitas pessoas que precisam vir a Cristo. Muitas pessoas. Enquanto os líderes religiosos tentavam restringir a ação de Deus aos seus próprios sistemas e tradição, sabe o que Deus estava fazendo aqui? Ele estava atraindo pessoas de todos os lados para o seu fim. Deus estava atraindo pessoas de todas as regiões para o seu fim. Ainda hoje, irmãos, Deus ele continua atraindo pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações por meio da proclamação do Evangelho, por meio da pregação da palavra de Deus. Irmãos, o Evangelho,
uma mensagem urgente. O Evangelho é uma mensagem urgente. E quando pregado, o Evangelho é a voz do próprio Cristo chamando pecadores a virem a Ele. Uma segunda atitude aqui da multidão é que elas ouviram falar sobre o que Jesus fazia. Elas ouviram. O texto diz, na segunda parte do versículo 8, que elas vieram porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. As notícias sobre os feitos de Jesus, elas se espalharam rapidamente. Isso fez com que aquelas pessoas fizessem viagens tão longas, percorressem caminhos tão longos, para virem até Jesus. A notícia sobre Jesus havia se espalhado. Nós temos visto isso aqui. As curas, os exorcismos, os milagres, a autoridade no seu ensino. Tudo isso começou a circular entre as cidades e as regiões vizinhas. Como isso acontecia? Como as pessoas ouviam a respeito da fama de Jesus? O paralítico, quando era curado, ele falava que tinha sido curado. A pessoa que havia sido liberta dentro da sinagoga, ela testemunha que ela foi liberta. O leproso que foi limpo, ele testifica aos outros que Jesus purificou ele das suas impurezas. As pessoas iam sendo curadas e iam testemunhando. Elas iam falando a respeito daquilo que Jesus havia feito. Elas iam pregando aos outros. Marcos, ele não diz que as pessoas ouviam apenas o que Jesus ensinava. Ele diz que as pessoas, elas sabiam também aquilo que Jesus fazia. As obras de Jesus, meus irmãos, elas confirmavam quem Cristo era. Seus milagres, eles funcionavam como sinais visíveis da chegada do reino de Deus. Aquelas pessoas que vinham até Jesus, elas vinham porque haviam ouvido sobre aquilo que Jesus fazia. E olha que interessante, elas vinham, elas ouviam, criam e viam. Elas ouviam, elas criam em Cristo e elas seguiam a Jesus. Elas não eram apenas ouvintes. Elas não eram aquelas que apenas ouviam, que apenas escutavam. É preocupante, irmãos, quando as pessoas apenas ouvem as boas novas e não respondem a elas. Muitos crentes, ao contrário daquela multidão, eles se contentam em apenas vir à igreja, em apenas ouvir a palavra regularmente, em apenas vir aos cultos todos os domingos. Eles acham que isso está bom. Está bom ler a Bíblia, vir ao culto, está bom vir à igreja todos os dias. Eles não se preocupam em ter um encontro pessoal com Jesus constantemente, diariamente. Eles acham que as suas vidas, da maneira que está boa. Não buscam um encontro pessoal com Cristo. Aquelas pessoas vinham porque ouviram. Quantos de nós, irmãos, já não ouviram testemunhos de pessoas que foram salvas, transformadas pelo poder de Deus? Quantos de nós? Quantos de nós não estamos aqui porque alguém testemunhou para nós? Quantos de nós não estamos aqui porque alguém falou de Jesus para nós? Quantos de nós não estamos aqui porque um dia alguém abriu a sua boca e falou sobre aquilo que Jesus fez na sua própria vida, na sua casa, na sua própria família? Quantos de nós já não ouvimos testemunhos de pessoas salvas e transformadas pelo poder do Evangelho? Quantos de nós já não ouvimos de pessoas que foram libertas dos vícios? Pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, a sua família transformada, o seu modo de viver transformado de maneira radical. Tudo isso aconteceu porque alguém testemunhou sobre Jesus para essas pessoas. Alguém falou de Jesus para elas. Alguém comunicou o que Jesus havia feito em suas vidas. Aquelas multidões, elas vinham a Jesus porque ouviram o que Jesus havia feito. Elas ouviram que havia poder em Jesus. As multidões vinham a Jesus porque ouviram o que ele fazia. E deixa eu falar algo para você, elas continuarão vindo se as boas novas do Evangelho continuarem sendo proclamadas a elas. Assim como elas vinham a Cristo naquele contexto, se nós abrirmos a nossa boca, testemunharmos daquilo que Cristo faz, do seu poder, do seu Evangelho,
Assim como as pessoas vinham naquele contexto, elas ainda vêm hoje, meus irmãos. Elas continuam vindo. Romanos capítulo 10, os versos 13 a 15, Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. As pessoas precisam ouvir para crer. A maneira de Deus salvar pessoas é pelo Evangelho, é pelo testemunho público e a pregação do Evangelho. Esse é o meio de salvação que Deus usa. Como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Como elas serão atraídas a Jesus se nós não abrimos a nossa boca para pregar? Como elas virão a Cristo se nós temos sonegado o Evangelho a elas? Muitas pessoas têm sonegado o Evangelho aos necessitados, irmãos. Eles têm mantido aquilo que Jesus fez em suas vidas em secreto. Eles não comunicam, eles não testificam, eles não proclamam a obra de Cristo em suas vidas. Ou seja, eles possuem um remédio que cura a pior das doenças, a pior das enfermidades. E eles negam esse remédio àqueles que estão morrendo em seus delitos e pecados. Talvez você não saiba, mas a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez na sua vida, o Evangelho de Jesus Cristo, é o antídoto para a doença mortal que muitas pessoas possuem ainda hoje. O problema é que muitos de nós têm o remédio, está assistindo as pessoas morrerem em delitos e pecados e não dá a elas o remédio do Evangelho. Tem sonegado o Evangelho a elas. As pessoas estão longe, irmãos, de Cristo. Elas precisam ouvir sobre quem Ele é. Elas precisam ouvir sobre o que Ele faz. Esse é o nosso papel. Se nós somos alcançados pela graça, nós precisamos oferecer graça às pessoas que estão na nossa volta. Se nós somos alvo da misericórdia de Deus um dia, nós temos que oferecer a misericórdia de Deus àqueles que estão perdidos ainda hoje. Spurgeon diz que o evangelismo é você oferecer pão, um mendigo oferecendo pão para outro mendigo. Sabe o que nós éramos? Nós éramos mendigos. Alguém ofereceu pão para nós, o evangelho para nós. E hoje nós temos a oportunidade de oferecer esse mesmo evangelho a pessoas que estão perdidas. As pessoas vinham a Jesus porque elas ouviam falar sobre Ele. Uma terceira atitude da multidão que chama atenção aqui, é que as multidões, elas reconhecem as suas necessidades. Elas vinham de todos os lados. Elas vinham a Jesus. Elas reconheciam que precisavam de Jesus. Por trás daquela multidão existia algo em comum. Todos ali possuíam algum tipo de necessidade. Alguns estavam enfermos, outros conviviam com dores. Alguns estavam oprimidos por espíritos malignos. Outros talvez buscassem resposta para as suas angústias. Todos ali possuíam algo em comum. Ao contrário dos líderes religiosos daquela época que pensavam não precisar de Jesus, não precisar de Cristo. Aquelas multidões sabiam que precisavam de ajuda. Elas sabiam que necessitavam de Jesus. Os fariseus estavam convencidos de sua própria justiça. Eles não reconheciam a necessidade deles diante de Jesus. Como falamos domingo passado aqui, o coração deles estava duro. Eles permaneceram distantes de Cristo porque acreditaram não precisar dele. Mas os necessitados, a multidão ali, eles correram para Cristo, porque eles reconheceram a sua necessidade dele. Sabe o que traz a multidão a Cristo? A necessidade. Por que elas vêm a Jesus? Porque elas estavam necessitadas. Veja bem, meus irmãos, em certo sentido, a necessidade se torna uma bênção quando ela nos conduz a Jesus. A necessidade daquelas pessoas conduziu elas a Jesus. E muitas vezes a necessidade que enfrentamos nas nossas vidas, ela é uma bênção.
se ela nos leva para mais perto de Cristo. Se as nossas necessidades nos aproximam de Cristo, elas não são um problema, elas são uma bênção. A necessidade daquelas pessoas levou elas para mais perto de Cristo. Aquelas pessoas, irmãos, elas não tinham uma teologia perfeita. Aquelas pessoas não possuíam um entendimento completo acerca da identidade de Jesus. Mas elas tiveram discernimento suficiente para reconhecer que somente em Jesus havia esperança para as suas vidas. Ninguém, meus irmãos, chega verdadeiramente a Cristo enquanto acredita ser autossuficiente. Ninguém. Ninguém chega verdadeiramente a Cristo quando acredita não precisar de Cristo. A autossuficiência é algo que nos afasta do Senhor. A grande verdade, meus irmãos, é que, ainda que nem todos reconheçam que precisam de Jesus, a Bíblia, ela deixa claro que toda a humanidade está contaminada pela doença mortal do pecado. Você pode reconhecer isso ou não. Você pode acreditar nisso ou não. Mas o que a Bíblia diz é que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. O que a Bíblia diz é que não existe um justo nessa terra. A Bíblia diz que toda a humanidade foi contaminada pela doença mortal do pecado. Ela deixa claro que toda a humanidade está contaminada pelo pecado. E a menos que Jesus perdoe, a menos que Jesus liberte, a menos que Jesus salve, todos permanecerão condenados. Irmãos, não há nenhuma esperança para aqueles que estão longe de Cristo, a não ser que venham até Ele. Não há. Não há nenhuma esperança para aqueles que estão longe de Cristo, a não ser que venham até Ele. Todos precisam de Jesus. Todos. Inclusive você que está sentado aqui hoje. Todos precisam de Jesus. Tanto aqueles que não conhecem a Cristo ainda, tanto aqueles que estão longe de Cristo ainda, quanto você que está sentado aqui. Todos precisam de Cristo. Somente Jesus, Ele pode perdoar seus pecados. Somente Jesus, irmãos. Somente Ele pode preencher o vazio da sua alma. Somente Ele pode satisfazer os anseios do seu coração. Somente Jesus. Jesus atrai aqueles que reconhecem a sua necessidade. Porque somente quem percebe a sua própria miséria corre para o único Salvador capaz de suprir aquilo que lhe falta. Aquelas pessoas vieram. A multidão ouviu a respeito de quem Jesus era. Pessoas pregaram o Evangelho, falaram a respeito de Cristo para elas. A questão que fica para nós, meus irmãos, é como nós temos tratado o Evangelho. Quando você olha para a sua vida, de que maneira você tem tratado o Evangelho? Como uma mensagem urgente a ser compartilhada? Você vê urgência na proclamação do Evangelho? Você vê urgência na pregação do Evangelho? Você entende o Evangelho como uma mensagem urgente a ser compartilhada? Ou você tem se mantido em silêncio? Não tem pregado, não tem falado, não tem testemunhado a respeito daquilo que Cristo fez em sua vida? De que maneira você tem tratado o Evangelho? Você vê isso como uma urgência, ou você se cala, ou você não fala? Há muitas pessoas à sua volta, você convive com muitas pessoas. Muitas delas não conhecem quem Cristo é. A questão é, você está pregando para elas? Você está compartilhando o Evangelho com elas? Você está anunciando as boas novas para elas? Há pessoas ao seu redor que ainda estão longe de Cristo. Elas precisam ouvir o Evangelho. Isso vai acontecer através de você. Isso vai acontecer através da sua vida. Isso vai acontecer através daqueles que o Senhor, dos lugares em que o Senhor colocou você. Veja bem, tem lugares que você vai estar, que o pastor não vai estar, que o irmão da direita não vai estar, que o irmão da esquerda não vai estar. Tem pessoas que elas vão conviver somente com você. Você tem pregado o Evangelho para essas pessoas. Você tem falado de Cristo para elas. Você percebe que o nome de Jesus era famoso. O nome de Jesus era famoso. Era conhecido. Você tem procurado fazer o nome de Jesus famoso? Você tem procurado a fama do nome de Jesus? Você tem procurado fazer o nome de Jesus conhecido? Você se preocupa com isso? A primeira causa que traz aquelas pessoas a Jesus, elas vieram a Jesus por conta da fama do seu nome. O segundo motivo que traz aquelas pessoas a Jesus, elas vêm a Jesus por causa do seu poder sobre o sofrimento. Elas estavam sofrendo. E elas veem em Jesus uma possibilidade de alívio para o seu sofrimento. O que atrai as multidões a Jesus?
o seu poder sobre o sofrimento humano. As multidões não estavam seguindo Jesus por curiosidade. Elas não eram curiosas. Elas estavam seguindo Jesus porque haviam encontrado nele um poder que jamais tinham visto em outro lugar. Elas nunca haviam ouvido e visto alguém como Jesus. Com tamanho poder, com tamanha autoridade. E Marcos mostra aqui, irmãos, 3 evidências desse poder que Jesus tinha sobre o sofrimento humano. Ou melhor, sobre o poder que Jesus tem sobre o sofrimento humano. 3 evidências desse poder. A primeira evidência do poder de Jesus sobre o sofrimento humano é que o seu poder atrai multidões desesperadas. O verso 9 diz assim: Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. A multidão ali havia crescido de tal maneira, irmãos, que Jesus ele precisou tomar medidas práticas ali, para se proteger, para que ele não fosse sufocado pela multidão. Então ele pede que eles coloquem um barco. Se a multidão apertasse, eles poderiam entrar no barco, se afastar da multidão, poderiam usar o barco para o ensino. Então Jesus ali ele tem esse cuidado com o seu ministério, com a sua própria vida. As pessoas estavam lhe apertando. Quando a Bíblia diz aqui, então recomendou aos seus discípulos que lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Essa palavra apertarem aqui, irmãos, ela tem um sentido que é um pouquinho além daquilo que nós podemos perceber no texto. Quando Jesus fala sobre apertarem aqui, o sentido é de cair sobre alguém. Ou seja, as pessoas, elas estavam caindo, ou melhor, se jogando sobre Jesus. Elas estavam ali pressionando Jesus. Caso a multidão e a pressão se tornasse insustentável, o barco ele era útil por 3 motivos. Ele era uma medida prática de segurança, ele era uma plataforma de ensino, e ele era um instrumento para preservar o avanço da missão. De dentro do barco, Jesus ele poderia pregar e levar as pessoas a uma melhor compreensão de quem ele era. Jesus não estava buscando, irmão, ser conhecido apenas como alguém que operava milagres. Ele está sempre preocupado com o ensino. Então ele curava as pessoas, entrava no barco e ensinava a partir do barco. Você vai ver isso em outros textos paralelos dentro dos evangelhos. Jesus ensinando de dentro de um barco. Jesus não queria ser conhecido como um curandeiro, como um milagreiro. Ele não queria ser conhecido apenas como alguém que operava milagres. Ele queria ensinar as pessoas, levar elas à verdadeira fé, levar elas à obediência. A multidão ali fazia pressão sobre Jesus por conta do desespero em que suas vidas se encontravam. Você imagina um monte de gente doente, enferma, sofrendo um monte de tempo, e elas encontram em Jesus o poder que poderia transformar a vida delas. Você consegue imaginar o desespero dessas pessoas? Sabendo que se elas tocassem em Jesus, elas poderiam ser curadas. Sabendo que se elas eram leprosas, elas poderiam ser purificadas. Sabendo que Jesus já havia aberto o olho de cegos. Sabendo que Jesus já havia feito um paralítico caminhar. Você consegue imaginar o desespero dessas pessoas ao enxergarem Jesus? Ao poderem se aproximar dele? Aquelas pessoas estavam marcadas pela dor. Elas carregavam enfermidades há anos e não encontravam solução alguma para suas vidas. Agora, irmãos, elas haviam ouvido falar de alguém que possuía autoridade sobre aquilo que fazia elas sofrer. Imagina elas ouvindo, sabe essa sua paralisia? Tem um homem lá na Galileia, ele cura pessoas paralíticas. Sabe a sua cegueira? Eu conheço um homem que se encontrou com Jesus de Nazaré e ele voltou a enxergar. As pessoas começaram a ouvir a respeito de Jesus, do poder de Jesus de transformar as situações, de fazer com que o sofrimento cessasse. O desespero daquela multidão revela a profundidade da miséria humana. É isso que o desespero daquela multidão revela. O sofrimento, irmãos, ele tem a capacidade de destruir a nossa ilusão de controle. O sofrimento, ele faz isso conosco. O sofrimento, quando o sofrimento chega, sabe o que ele mostra? Que nós não temos controle sobre nada. O sofrimento, ele mostra e destrói a nossa ilusão de controle. O sofrimento, ele nos mostra que nós somos frágeis, que nós somos limitados e que existem problemas que nós não conseguimos resolver. O sofrimento, ele vem para mostrar para nós mesmos quem nós somos. Que nós não somos tão bons quanto nós achamos, que nós não estamos no controle das coisas como nós pensamos. Foi esse desespero, exatamente esse desespero que levou aquelas pessoas até Jesus. Enquanto os fariseus acreditavam não precisar de Jesus, a multidão reconhecia que não possuía outra esperança. A necessidade as levou até Cristo. Foi a necessidade que levou elas.
Essa continua, meus irmãos, sendo uma das formas pelas quais Deus conduz pecadores ao Salvador. A necessidade. A necessidade traz pessoas a Cristo. Muitas pessoas somente percebem sua necessidade de Cristo quando passam por grandes sofrimentos. Quando perdem o controle de situações que pensavam estar em suas mãos. Sabe quando muitas pessoas vão perceber que precisam de Cristo? Quando elas passarem pelo sofrimento. Quando elas passarem por um momento de grande dificuldade. É somente nessas circunstâncias que elas vão reconhecer que precisam de Jesus. Que necessitam de quem Cristo é. Muitas pessoas, se não tivessem passado pelo sofrimento, não estariam servindo a Deus hoje. Não estariam. Estariam vivendo a sua vida longe de Cristo. C.S. Lewis, ele fala algo que se aplica nessa parte aqui. C.S. Lewis, ele diz que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Ele diz que a dor é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Muitas vezes a única maneira de Deus despertar as pessoas é permitindo com que elas passem por sofrimento. C.S. Lewis diz, olha, Deus está sussurrando nos nossos prazeres. Ele fala na nossa consciência, mas ele grita em nossas dores. O sofrimento é o megafone de Deus. É a maneira de Deus acordar um mundo que está surdo para a sua voz. O sofrimento nos mostra que nós, de fato, necessitamos de Jesus. Precisamos dele. Muitas vezes aquilo que enxergamos apenas como uma aflição é, na verdade, o instrumento que Deus usa para nos conduzir aos pés de Jesus. Somente, irmãos, quando reconhecemos a profundidade da nossa necessidade, é que passamos a enxergar o valor e a suficiência de Cristo. Uma segunda verdade sobre o poder de Jesus aqui é que o poder de Jesus, ele produz cura real. Na primeira parte do verso 10, Marcos diz: pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto a fim de poderem tocar nele. Jesus curava muitas pessoas. Você vê que esse é um relato bem paralelo, né? Mais para frente nós vamos ver a questão da mulher do fluxo de sangue. O que ela faz? Ela se enfia no meio da multidão com o pensamento de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Esse era um pensamento comum que as pessoas tinham. Se elas pudessem apenas tocar em Cristo, o sofrimento delas poderia ser sanado. A dor delas poderia desaparecer. A razão daquele grande ajuntamento era porque Jesus estava efetivamente transformando vidas. As pessoas vinham porque Jesus estava transformando a vida delas. Jesus, ele tinha curado muitos. As evidências estavam diante de todos. Os cegos estavam enxergando. Os paralíticos estavam andando. Os leprosos estavam sendo purificados. Os oprimidos estavam sendo libertos. Aquilo que nenhum médico, nenhum sacerdote, nenhum líder religioso conseguia fazer, Jesus tinha poder para fazer. Jesus fazia na vida daquelas pessoas. Aquilo que ninguém conseguia fazer, Jesus, ele tinha poder para fazer. Cada cura que Jesus operava funcionava como uma prova visível de que Deus estava agindo através dele. De que Deus estava operando através dele. Importante frisar aqui que a principal missão de Jesus nunca foi curar enfermidades. O centro do ministério de Jesus nunca era a cura física. Como temos falado aqui, essas curas elas sempre apontavam para algo maior. Elas sempre apontam para o poder restaurador de Jesus. O poder que Jesus tem de restaurar todas as coisas. Essas curas físicas e milagres apontavam para algo maior. Elas revelavam quem Jesus era. O poder que havia em Jesus. A autoridade de Jesus não se limitava às suas palavras. Ela se manifestava em poder que produzia transformação real na vida das pessoas. As curas eram sinais que autenticavam sua identidade e sua mensagem. E por trás de cada milagre estava a declaração de que o rei havia chegado. O rei que controlava o reino que havia chegado. Esses milagres, meus irmãos, não são apenas histórias do passado. Nós olhamos e achamos assim, então, isso aqui é coisa que ficou para trás. Não. Esses milagres, eles nos lembram de quem Jesus é ainda hoje. Jesus ainda é o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua operando na vida das pessoas ainda hoje. O mesmo Jesus que curava naquela multidão
continua sendo aquele diante de quem as nossas limitações, as nossas dores e as nossas impossibilidades não são finais. O seu poder ainda hoje produz transformação real na vida daqueles que se prostram diante dele. Jesus continua transformando a vida das pessoas hoje. Pessoas ainda são transformadas pelo seu poder. Jesus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo para sempre. O seu poder é real, ele ainda continua transformando a vida de pessoas. Jesus ainda continua transformando a vida de pessoas que se encontram em situação semelhante à daquela multidão. Ele é o mesmo. Ele continua operando. Uma terceira verdade sobre o poder de Jesus aqui é que seu poder desperta esperança nos desesperados. O fim do verso 10 diz assim: pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. As pessoas queriam tocar em Jesus. Elas queriam se aproximar dele. A ideia dessas pessoas aqui se lançando em direção a Jesus não é apenas um toque, elas, se possível, elas se atiravam em cima dele, se jogavam em cima dele, de maneira desesperada. Elas acreditavam que se conseguissem alcançá-lo, ou ao menos tocá-lo, encontrariam aquilo de que suas vidas necessitavam. Jesus, ele desperta esperança naquelas pessoas que estavam desacreditadas. A esperança delas estava concentrada em uma única pessoa, em Cristo. Não nos escribas, não nos fariseus, mas em Cristo. Elas não estavam aqui correndo atrás de qualquer um. Elas não estavam correndo atrás de qualquer coisa, como muitos crentes fazem hoje. Muitos crentes hoje passam por dificuldade, eles saem correndo atrás de qualquer coisa para resolver seus problemas. Eles saem correndo atrás de qualquer coisa, de qualquer pessoa para solucionar os seus problemas. Eles não vão a Cristo. Você percebe que o sofrimento que deveria aproximar as pessoas de Cristo, muitas vezes ele afasta as pessoas de Cristo. Pessoas começam a sofrer, então aonde elas vão? Elas não vão a Cristo. Elas vão ao médico. Elas vão ao psiquiatra. Elas vão ao psicólogo. Elas vão buscar outros meios de resolver os seus problemas. Elas não vão a Cristo primeiramente. Elas não se prostram a Cristo primeiramente. Elas não entendem que o sofrimento não é para levar elas para outro lugar, a não ser para os pés de Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que o sofrimento deve nos trazer para mais próximo de Cristo, não para mais longe dele. Você não pode sofrer mais e orar menos. Você não pode sofrer mais e buscar menos Deus. Não é que eu estou sofrendo. A questão não é se você está sofrendo. A questão é se o sofrimento está fazendo você orar mais. Está fazendo você buscar mais a Deus. Está fazendo você ir mais a Jesus. Não é que eu estou passando por cada sofrimento na minha vida, o que você está fazendo? Não, eu fui conversar com outra pessoa. Você tem que conversar com Jesus. Você tem que tocar Jesus. Você tem que fazer como aquelas pessoas, se lançar sobre Jesus. O sofrimento delas fez com que elas fossem atrás de Cristo, não atrás de qualquer pessoa. Elas não buscaram transformação para as suas vidas em outro lugar. Elas correm atrás de Jesus. Elas se lançam aos pés de Jesus para tocá-lo. Elas vão a Jesus com os seus problemas, com as suas necessidades, com as suas doenças. Você consegue olhar para esse texto e imaginar essas pessoas agindo como muitas pessoas agem hoje? Veja bem, elas estão doentes e vão a Cristo. Elas vão com as suas necessidades a Cristo. Elas não dizem assim, não, depois que eu abandonar esse pecado aqui, eu vou para Jesus. Não, depois que a minha vida melhorar, eu vou para a igreja. Não, depois que eu abandonar essa prática aqui, então eu vou aos pés de Jesus. Elas não fazem isso. Elas vão como estão. Elas vão com as suas enfermidades. Elas vão com as suas dores. Elas vão com as suas tristezas. Elas vão com os seus pecados. Elas vão exatamente como estão a Cristo. Elas não buscam mudança para ir a Cristo, porque não haverá mudança na sua vida sem Jesus. Se você consegue transformar a sua vida sem Cristo, isso significa que você não precisa de Cristo. Aquelas pessoas vão a Ele como estão, doentes, enfermas, incapacitadas. Elas se prostram aos pés dele da maneira como estão. Aquelas pessoas entenderam que em Jesus existia poder para restaurar aquilo que estava quebrado em suas vidas. E é por isso que elas vão a Ele. Com os seus problemas, com as suas dores, com as suas enfermidades, com os seus sofrimentos.
O sofrimento, meus irmãos, possui uma característica peculiar. Ele revela onde nós estamos depositando a nossa confiança. O sofrimento, ele revela em quem nós estamos confiando. Aonde nós estamos depositando a nossa confiança. Enquanto tudo está bem, nós temos uma tendência humana, carnal, pecaminosa, de confiar em nossas próprias forças. Nós somos, por natureza pecaminosa, autossuficiente. O sofrimento, ele revela onde está a nossa confiança. Quando a dor chega, irmãos, nós somos confrontados com a realidade da nossa fragilidade. Quando a dor chega, nós somos confrontados com a nossa pequenez. Nós não somos tão bons quanto pensamos. Nós não somos tão fortes como imaginamos. Nós não somos quem nós pensamos muitas vezes. Quando nós passamos por um momento de dificuldade, ali de fato nós vemos quem nós somos. Pequenos, frágeis, incapacitados, impossibilitados. Veja bem, irmãos, muitas vezes a nossa autossuficiência nos torna arrogantes. Nós achamos que não precisamos de ninguém. E muitas vezes a maneira de Deus nos tratar é nos colocando deitados em uma cama. É nos permitindo passar por enfermidades. É nos permitindo passar pelo sofrimento. Para nos mostrar que nós não somos tão bons assim. Meu Deus, pastor, que Deus é esse? É o Deus da Bíblia. É o Deus que permite o seu povo passar o sofrimento. É o Deus que permite o seu povo sofrer com enfermidades. É o Deus que permite o seu povo ter perdas. Muitas vezes a única maneira de Deus nos fazer parecidos com Ele é por meio do sofrimento. Nós gostamos de Romanos, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós nos esquecemos que se todas as coisas estão inclusas, coisas ruins, coisas difíceis, enfermidades, doenças, perdas, tudo isso colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. O sofrimento, ele revela onde está a nossa confiança. Quando sofremos, quando a dor chega, nós somos confrontados com a realidade da nossa fragilidade, meus irmãos. Aquelas pessoas, elas correram para Jesus, porque no meio da dor e do desespero, elas descobriram que somente nele havia esperança real. Por isso que elas vão a ele. Por isso que elas correm desesperadamente a Cristo. Nos momentos de desespero, meus irmãos, nossa primeira e única opção deve ser correr e se lançar aos pés de Jesus. Quando você passar por algum sofrimento, por alguma dor, por alguma perda, você só tem uma opção que ela é exclusiva. Você precisa ir aos pés de Jesus. Você precisa se lançar aos pés de Jesus. No meio do sofrimento, no meio da dor, nos momentos de dificuldade, a nossa primeira e única opção deve ser correr e se lançar aos pés de Jesus. Meus irmãos, saber que Jesus tem todo o poder ainda hoje, deve ser motivo de esperança para nós em tempo de desespero. Saber que o poder de Jesus não diminuiu ainda hoje. Isso é motivo de esperança quando nós passamos por dificuldades. Jesus é o nosso bom refúgio, irmãos. Quando passamos por problemas, dores, perdas, sofrimentos, nós precisamos ir a Cristo. O poder de Cristo sobre o sofrimento humano revela que nele o reino de Deus chegou e que nele, somente ele, possui poder para restaurar aquilo que o pecado destruiu. Aquelas pessoas, elas são atraídas a Jesus por conta dos sofrimentos que elas estavam vivendo e passando. Elas encontram em Jesus poder para restaurar a situação em que elas se encontravam. Elas vão a Cristo. Mas e você, irmão? Quando você passa por tempos de sofrimento, quando você passa por momentos de dores e limitações, para quem você corre? A quem você recorre? A quem você busca primeiramente? Quando você passa por dores, sofrimentos, limitações, você tem corrido para Cristo como a única esperança? Ou você ainda tem confiado em outros meios, em outras pessoas, em suas próprias forças? Para quem você corre? Você corre para Jesus? Você recorre primeiramente a Cristo?
Quando você enfrenta algum tipo de sofrimento, o que ele faz com você? O que o sofrimento tem feito com você? O que as dores têm feito com você? O que as perdas têm feito com você? Aonde essas coisas têm levado você? O sofrimento tem aproximado você de Jesus. O sofrimento, as dores, as perdas, têm levado você para mais perto de Cristo. Essas coisas têm aproximado você de Jesus. O sofrimento te aproxima ou apenas expõe sua autossuficiência e faz com que você se afaste dele? Veja bem, se você estiver passando por um momento de sofrimento, você precisa orar mais. Você precisa ir mais a Jesus, se aproximar mais dele. Você não vai resolver os seus problemas reclamando da vida. Tem pessoas que começam a sofrer e elas começam a reclamar da vida. Elas começam a reclamar de tudo que está acontecendo à sua volta. Não, estou sofrendo, meu casamento está uma bagunça. Ok? Você está orando pelo seu casamento? Não, estou sofrendo, os meus filhos estão rebeldes. Você está orando pelos seus filhos? Não, estou sofrendo, meu trabalho está tudo errado. Você está orando pelo seu trabalho? Não, estou sofrendo, a minha vida está uma bagunça. Você está orando pela sua vida? O que o sofrimento tem feito com você? Se tem aproximado você de Jesus? Ou tem feito você apenas um reclamão? Não vai resolver, irmão. Você ficar reclamando dos seus problemas e das suas dificuldades não vai resolver a sua vida. Seus sofrimentos precisam aproximar você de Jesus. A questão é, quando nós falamos de aproximar de Jesus, será que nós cremos de fato nisso que eu estou falando aqui? Que Jesus, ele tem poder ainda hoje, e que o poder dele ainda hoje é suficiente para lidar com aquilo que você não consegue resolver? Será que a falta de proximidade de Jesus em meio ao sofrimento, às dores e às perdas não está denotando um coração que está incrédulo? Será que você crê de fato que Jesus é poderoso para transformar a sua vida, para curar, para restaurar? Será que você crê nisso? O que o sofrimento tem feito com você? Terceiro motivo pelo qual as multidões eram atraídas a Jesus. Elas eram atraídas a Jesus porque Jesus é o Filho de Deus. E o Filho de Deus atrai pessoas para perto de si. As multidões vinham. O que torna Jesus absolutamente suficiente para ser o centro dessa multidão não é apenas a sua fama e o seu poder. É quem ele é. É a sua identidade. Jesus atraía as multidões não apenas por conta daquilo que ele faz, mas principalmente por quem ele é. Marcos destaca aqui 3 verdades, irmãos, que revelam a identidade e a autoridade absoluta de Jesus. 3 verdades. A primeira delas, os demônios se prostram diante de Jesus. E quando os demônios se prostram diante de Jesus, isso está revelando a sua autoridade absoluta. Olha o que diz o verso 11 na primeira parte. Também os espíritos imundos, quando o ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam. Os demônios se prostravam diante de Jesus. O verbo aqui, prostravam-se ou prostrar-se, utilizado por Marcos, transmite a ideia de cair diante de alguém em reconhecimento de autoridade superior. Os demônios caíam, se prostravam diante de Jesus, porque reconheciam que Jesus era uma autoridade superior a eles. Eles se dobravam a ele. Eles não estão aqui adorando de maneira voluntária. Eles estão aqui se submetendo de maneira inevitável. Os demônios reconhecem que estão diante de alguém infinitamente superior a eles. E por isso, quando eles ouvem Jesus, eles se prostram diante dele. Eles gritam. Eles reconhecem quem Jesus é. Eles reconhecem que diante dele está alguém que tem e possui uma autoridade superior. Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não declare, é meu. Vou repetir. Não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não declare,
é meu. E isso aqui inclui não apenas a criação visível, mas também o mundo invisível. Também os espíritos, também os demônios. Os demônios se prostram porque reconhecem aquilo que muitos homens insistem em negar. Muitos homens negam quem Jesus é. Os demônios, veja bem, os demônios fazem aquilo que muitas pessoas não fazem. Eles reconhecem quem Jesus é. Eles reconhecem a autoridade absoluta de Jesus sobre todas as coisas. Irmãos, não existe área da criação, poder espiritual ou autoridade humana que esteja fora do alcance do governo de Jesus. Nada está fora do escopo da sua soberania. É tudo dele. Tudo está submisso a ele. Ele governa sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para as Escrituras, não há nas Escrituras qualquer ideia de uma batalha equilibrada entre Cristo e Satanás. As pessoas dizem, não, existe uma batalha do bem contra o mal. Existe uma guerra entre a luz e as trevas. A Bíblia não fala sobre isso. Jesus não está em guerra com o diabo. Jesus não está em guerra com os demônios. Jesus governa sobre eles. Eles estão submissos a Cristo. Eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Não há essa guerra que muitas pessoas pensam, uma batalha equilibrada entre Cristo e Satanás. Elas jamais apresentam Jesus e Satanás como forças equivalentes disputando poder. Não há essa disputa. Veja bem, Jesus é o Criador. Jesus é soberano. Jesus governa. Esses são atributos de Deus. Deus é Criador. Deus é soberano. Deus governa. O diabo não. Satanás não. Satanás é criatura. Satanás está subordinado à autoridade de Cristo. Satanás age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Nós olhamos como se Satanás fosse onipotente, os demônios fossem onipotentes e fizessem o que eles querem. Não existe isso. Eles estão submissos à autoridade de Cristo. Eles são criados, não são criadores. Você lembra o que acontece com Jó? O diabo tem que pedir para Deus para tocar em Jó. Nem o diabo tem livre-arbítrio. E tem muito crente que acha que tem livre-arbítrio. O diabo não tem livre escolha. Ele precisa pedir para Deus para fazer o que deseja. Lutero fala algo interessante. Ele diz que o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus deixa. Ele vai até onde Deus permite. Por isso, meus irmãos, quando os demônios encontram Jesus, não existe confronto real. Não existe uma disputa ou resistência prolongada. Quando Jesus se encontra com os demônios, o que existe é apenas rendição deles. Sempre que você ver os demônios se encontrando com Jesus nos evangelhos, vai acontecer uma coisa: eles vão se prostrar diante de Jesus. Eles vão reconhecer quem Jesus é. Eles vão se dobrar à autoridade de quem Cristo é. Não há uma disputa, não há uma guerra. Jesus é o Senhor diante do qual o reino das trevas se prostram. O reino das trevas se prostram diante de Cristo. Enquanto as multidões se lançavam sobre Jesus, os demônios tiveram que se prostrar diante dele, que se dobrar diante de quem ele é. Os demônios se prostram diante dele, só que eles fazem algo mais. Os demônios, em segundo lugar, confessam quem Jesus é. Os demônios reconhecem quem Jesus é. Olha o que diz o verso 11. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Os demônios confessam quem Cristo é. Eles dizem: você é o Filho de Deus. Desde o início do livro de Marcos, Marcos já havia afirmado: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, lá no verso 1. Agora, e novamente, os próprios demônios confirmam aquilo que Marcos anunciou na abertura do Evangelho. Jesus não é um profeta. Jesus, ele não é um mestre. Jesus, ele não é um operador de milagres. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Esse título, Filho de Deus, aponta para a sua relação única com o Pai, para a sua autoridade divina e para a sua posição como Messias prometido. Mas veja bem,
Há uma ironia aqui nesse texto. Os demônios estão declarando que Jesus é o Filho de Deus. E há uma grande ironia aqui no que está acontecendo. Veja bem, os fariseus observam os milagres e acusam Jesus. A multidão observa os milagres e segue Jesus. Mas os demônios, eles observam os milagres e reconhecem quem Jesus é. Se você prestou atenção na exposição até o capítulo 3, só existem 2 que reconhecem a filiação divina de Jesus aqui no Evangelho de Marcos até aqui. Somente Deus Pai, quando Jesus está sendo batizado, que diz: esse é o meu Filho amado. E os demônios, que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Os fariseus e escribas não reconheceram quem Jesus era. A multidão não reconheceu Jesus como Filho de Deus até aqui. Mas os demônios, eles se prostram e creem e proclamam que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios, eles tinham conhecimento correto sobre Jesus. Mas o conhecimento correto sobre Jesus não é a mesma coisa que salvação. Eles conheciam quem Jesus era. Eles sabiam quem Jesus era. Veja bem, conhecimento correto e salvação não são a mesma coisa. Não basta ter o conhecimento correto. Precisa crer de fato em quem Jesus é. Os demônios conheciam Jesus. Eles tinham o conhecimento correto, mas não eram salvos. Os demônios possuíam uma cristologia ortodoxa. Eles sabem exatamente quem Jesus é, mas eles não amam Jesus. Eles não adoram Jesus. Eles não se submetem voluntariamente a Jesus. Meus irmãos, existe uma enorme diferença entre conhecer fatos sobre Jesus e pertencer a Jesus. Uma enorme diferença. A fé salvadora envolve não apenas reconhecimento intelectual. A fé salvadora envolve a rendição do coração. Ter fé em Jesus não é apenas saber quem Jesus é ter um coração rendido diante dele. Há muitas pessoas hoje que sabem intelectualmente quem Jesus é, mas os seus corações estão longe do Senhor. Elas não amam o Senhor. Elas rejeitam o Senhor abertamente. Há muitas pessoas que conhecem o que está escrito a respeito de Jesus. Elas até adoram Jesus na letra de canções, mas é aquilo que Jesus diz. O coração delas está longe dele. Está longe de quem Cristo é. Como já falei aqui outrora, dentro dessa série, eu vou reforçar aqui novamente, irmãos. Esse tipo de fé, que sabe quem Jesus é, mas não se dobra a Jesus, é semelhante à fé dos demônios. Tiago fala sobre isso. Que os demônios creem que tremem. Eles sabem quem Deus é, eles sabem quem Jesus é, mas eles não se dobram a Jesus. Se você está aqui hoje, e a sua condição é essa, uma fé meramente intelectual, uma fé meramente que está apenas aqui na sua mente, mas que não quebranta o seu coração, o Senhor está te dando a oportunidade de se arrepender. Tira ele. Se a sua fé é uma fé que não faz você se dobrar a Cristo, que é apenas conhecimento intelectual, você tem a oportunidade de se arrepender hoje, de colocar a sua confiança em Cristo hoje, de se lançar aos pés de Jesus. Uma terceira verdade aqui sobre a autoridade de Jesus é que ele controla a revelação de sua identidade. No verso 12, Marcos diz assim: mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Os demônios gritam, reconhecem Jesus. Jesus disse: olha, se aquietem, não falem mais nada, não tornem público. Porque Jesus ele manda aqui silenciar uma declaração que era verdadeira. Que o povo, irmãos, ele esperava um Messias que não era como Jesus. O povo esperava um Messias político, um libertador nacional, um líder militar. Não o tipo de Messias que Jesus está se apresentando. Se a identidade de Jesus fosse anunciada sem a devida compreensão de sua missão, o povo iria construir uma imagem distorcida de quem era o Messias. Por isso Jesus ele tem o cuidado aqui de controlar cuidadosamente a revelação de sua identidade. E ele faz isso ao longo de todo o Evangelho. Ele vai mantendo o segredo messiânico de quem ele é durante todo o Evangelho, dizendo, sempre que os demônios falavam quem ele era, ele ordenava que os demônios se aquietassem, que não continuassem a falar. Jesus ele não permitiria que a sua identidade fosse definida pela expectativa das pessoas.
Sua identidade seria definida pela vontade do Pai. Sabe aonde a vontade do Pai seria feita plenamente em Jesus? Na cruz. Lá na cruz. Na cruz, Jesus revelaria plenamente quem ele era. Até aquele momento, as pessoas podiam ver seus milagres. Elas podiam admirar o seu poder. Elas poderiam ouvir os seus ensinamentos. Mas apenas no Calvário, irmãos, apenas na cruz, Jesus revelaria a profundidade de sua missão. Somente na cruz, o Filho de Deus seria visto como servo sofredor que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Somente após a cruz e a ressurreição, seria possível compreender plenamente a sua identidade. Por isso Jesus aqui silencia os demônios. A verdadeira revelação de sua pessoa ainda estava caminhando em direção ao Calvário. A autoridade de Jesus, meus irmãos, não é demonstrada apenas pelo que ele faz. Ela é demonstrada principalmente por quem ele é. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, diante de quem até os demônios se curvam, diante de quem até os demônios se dobram, e cuja verdadeira identidade só pode ser plenamente compreendida à luz da sua luz. Você percebe que os demônios se prostram diante de Jesus, se submetem a Jesus e confessam quem Jesus é. Essa é a reação dos demônios diante de Jesus. Eles se prostram. Qual que é a sua reação diante de Jesus? Quando você olha e sabe que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, você é alguém que se dobra voluntariamente a Cristo? Você é alguém que se submete à autoridade de Jesus? Os demônios se submetem. Os demônios se submetem à autoridade de Jesus e tem crente que não se submete. Os demônios se dobram à autoridade de Jesus e tem crente que não se dobra. Os demônios confessam quem Jesus é. Tem crentes que não confessam. Qual tem sido a sua resposta à identidade e autoridade de Jesus? Você tem se prostrado diante dele? Ou você é alguém que resiste à autoridade de Cristo? À autoridade da palavra de Cristo? À autoridade de quem Cristo é? Você é alguém que se dobra a ele ou alguém que resiste a ele? O seu coração, meu irmão, o seu coração e a sua vida, eles refletem aquilo que você diz crer. Que você está aqui, você diz que crê em Jesus. Você diz que crê no Evangelho. Você diz que crê na Bíblia. Ou seja, o Evangelho está na sua mente. De maneira intelectual você acredita nessas coisas. Mas a questão vai além disso. A questão é se aquilo que você crê se reproduz na sua vida. Se o Evangelho que você crê, ele se reflete na maneira que você vive. É possível ver isso? O seu coração e a sua vida, eles refletem aquilo que você diz crer. Veja bem, o seu conhecimento está associado com a sua prática. Aquilo que você professa está associado com a maneira que você vive. Veja bem, conhecimento e prática estão caminhando juntos na sua vida. O conhecimento do Evangelho está se refletindo na sua vida. Ou você é alguém que conhece por conhecer. Ou você é alguém que conhece e deliberadamente desobedece. É possível ver que você de fato crê no Evangelho? Sua vida testifica? Seu comportamento testifica? É possível ver que a sua vida se reflete o conhecimento do Evangelho que você possui? Vamos lá. Seu casamento reflete o Evangelho? Seus filhos e a criação dos seus filhos reflete o Evangelho? A maneira como você trata com o dinheiro reflete o Evangelho? A maneira como você trata no seu trabalho reflete o Evangelho? O Evangelho que você crê está refletido na sua vida? É possível ver na sua vida o reflexo da fé que você professa com os seus lábios? Ou você é alguém que professa Jesus com os lábios e o seu coração está distante dele? É possível perceber o Evangelho, porque o Evangelho, ele não é apenas uma doutrina, o Evangelho é uma cosmovisão, o Evangelho é uma maneira de viver a vida. É possível ver o Evangelho na sua vida? Isso está claro diante dos outros? A maneira como você vive, a sua casa, os seus filhos, o dinheiro, o trabalho, a igreja. É possível ver o reflexo do Evangelho nessas coisas? Ou a sua fé é uma fé morta? Ou a sua fé é uma fé sem obras?
ou você crê em algo que você não pratica? Veja bem, meu irmão e minha irmã. Se você crê em algo que você não pratica, você não crê. Porque crer e praticar andam juntos. Não, eu creio. Se você crê, você pratica. Se você não pratica, você não crê. Eu vou além. O que demonstra se de fato você tem fé no Evangelho e nas Escrituras, não é se você conhece, é se você pratica. São os frutos. O que demonstra se você crê no Evangelho são os frutos. Uma árvore boa não dá fruto mau. E uma árvore má não dá fruto bom. A árvore boa sempre produz frutos bons. A árvore má sempre produz frutos maus. A questão não é se você crê. A questão é que tipo de fruto você está produzindo. Que tipo de vida você está vivendo. O que a sua vida está refletindo. As multidões eram atraídas a Jesus. Elas eram atraídas por causa da fama do seu nome. Porque encontraram em Jesus poder sobre as dificuldades e dores humanas. Nós vimos que Jesus, ele delimita o seu conhecimento. Ele não permite que a revelação de quem ele é se espalhe. Quero fechar aqui, irmãos, com 4 atitudes práticas. 4 atitudes práticas a partir do sermão dessa noite. A primeira atitude prática com base no sermão dessa noite: reconheça diariamente a sua necessidade de Jesus. Reconheça. Aquelas multidões foram a Jesus porque elas reconheciam que precisavam de Jesus. Elas reconheceram as suas necessidades. Você precisa fazer igual. Você precisa reconhecer diariamente a sua necessidade de Jesus. Aquela multidão correu para Jesus porque entendeu que precisava dele. Não viva a sua vida, meu irmão, como se você não precisasse de Jesus. Não viva a sua vida como alguém que consegue caminhar sozinho. Reconheça diariamente a sua necessidade de Cristo. Não seja autossuficiente. Não é que eu consigo andar sozinho, vai lá. Tenta. Só tenta. Tenta viver a sua vida de maneira autônoma a Cristo depois de conhecer a Cristo. E os resultados não serão bons. Não serão bons, irmãos. Todos aqueles que conheceram a Cristo um dia e decidiram viver as suas vidas de maneira autônoma a Cristo, os resultados na vida deles não foram bons. Não tente. Todos os dias reconheça que você precisa de Jesus. Reconheça diariamente as suas necessidades, a sua necessidade de Cristo. Uma segunda atitude prática aqui com base no sermão: leve as suas dores e lutas diariamente a Jesus. Leve a Ele. Aquelas pessoas se lançavam sobre Cristo porque entendiam que nele havia esperança. Elas foram a Ele. Elas encontraram em Cristo esperança. Faça isso. Em vez de buscar primeiro soluções humanas, em vez de buscar primeiro opiniões humanas, em vez de buscar primeiro os recursos terrenos, aprenda a correr para Jesus, irmão. Aprenda a correr para Ele. Aprenda a ir a Cristo desesperadamente. Aprenda a depender de Jesus em oração. Se torne dependente de quem Cristo é. Reconheça e leve as suas dores e lutas diariamente a Jesus. Uma terceira atitude prática aqui com base no sermão: testemunhe sobre o Evangelho e sobre aquilo que Cristo fez em sua vida. Você precisa ser uma testemunha do Evangelho. Não dá para você ser crente e não falar de Jesus para ninguém a semana inteira, irmão. Não dá, está errado. Você trabalha e não prega. Você vai se divertir com seus amigos e não prega. Você está no meio dos seus familiares que não conhecem a Cristo e não prega. Está errado. Você foi alcançado pelo Evangelho, mas tem vergonha de pregar o Evangelho? Você precisa testemunhar sobre o Evangelho e sobre aquilo que Cristo fez em sua vida. As multidões vieram porque ouviram sobre os feitos de Jesus. Alguém testemunhou para elas. Alguém pregou para elas. Alguém falou de Cristo para elas. Assim como alguém falou de Jesus para você, você precisa falar de Jesus para alguém. Quanto tempo você não prega o Evangelho para uma pessoa? Quanto tempo você não fala de Jesus para alguém? Quanto tempo você não leva as boas novas para as pessoas? Ou seja, você recebeu graça,
não dispensa a graça às pessoas. Você aprendeu onde tem pão e tem deixado as pessoas morrerem de fome. Você sabe o remédio e tem deixado as pessoas morrerem doentes e enfermas. Você precisa pregar, meu irmão. Você precisa falar de Cristo aos que estão longe dele, aos que não conhecem a ele, a todas as pessoas. Veja bem, vai começar mais uma semana. Amanhã você vai para o seu trabalho. Alguns jovens vão para a sua escola. Alguns vão para o seu meio familiar. Você precisa pregar essa semana, meu irmão. Você precisa falar de Jesus. Você precisa convidar alguém para vir ao culto. Você precisa convidar alguém para vir a um GC. Você precisa convidar alguém para vir a algum dos encontros da igreja de homens e mulheres. Você precisa abrir a sua boca. Falar de Cristo. Você precisa pregar o evangelho. Testemunhar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se os crentes hoje têm vergonha de pregar o evangelho que um dia foi pregado a eles? Como? Fale de Jesus. Uma quarta e última atitude prática aqui com base no sermão. Submeta toda a sua vida ao senhorio de Cristo. Toda ela. Veja bem, não há um centímetro em toda a criação que Cristo não diga, é meu. Submeta toda a sua vida ao senhorio de Cristo. Os demônios reconheceram a sua autoridade. Os demônios se dobraram diante dele. O verdadeiro seguidor de Jesus faz mais do que reconhecer ele. Se rende. Se dobra. Totalmente. Entregue a Cristo cada área da sua vida. Sabendo que o Filho de Deus, ele possui autoridade absoluta sobre tudo. Se submeta a Cristo. E veja bem, é toda a sua vida. Jesus, ele não quer que você submeta algumas áreas e controle algumas áreas. Jesus, ele quer governar a sua vida plenamente. Veja bem, irmão, talvez você está aqui e você continua lutando com o Senhor para controlar determinadas áreas da sua vida. Com Jesus, irmãos, ou é tudo, ou é nada. Ou Jesus é Senhor de toda a sua vida, ou ele não será dela pela metade. Jesus, ele não exerce meio senhorio. Ele é Senhor. Veja bem, é melhor você largar aquilo que você está segurando com as duas mãos. Vai ser melhor para você. É melhor você deixar Cristo governar aquilo que você está tentando governar. Vai ser melhor para você. Você não percebe que enquanto você está tentando governar algumas coisas da sua vida, isso não está dando certo? Quem sabe você deixa isso para Jesus? Ele sabe governar melhor que você. Ele vai governar melhor do que você. Entregue isso. Submeta toda a sua vida a Ele. Coloque toda a sua vida debaixo do senhorio de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém?